A paz seja com todos, Deus abençoe meus amados irmãos em o nome de Jesus. Esse é o 13º vídeo da série Apocalipse, estudando e entendendo o livro de Apocalipse. Falaremos nesse vídeo sobre o sexto selo. O sexto selo ele vem trazer para a humanidade uma série de perturbações cósmicas. Ela vai mexer com a natureza. No livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 até o 17, nós lemos: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nessa primeira parte do Apocalipse, do capítulo 6, do 12 até o 14, nós vemos aí no contexto geral, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós encontramos textos que falam sobre os mesmos eventos descritos na abertura do sexto selo. No capítulo 6 de Apocalipse, ele se refere ao livro, você pode encontrar referências no livro de Isaías, no livro de Mateus, no livro de Lucas e tantos outros profetas, mas eu quis citar esses aqui porque eu tenho algumas referências. Então, pega uma canetinha, um papelzinho e você pode anotar aí. Se quiser até fazer um gráfico para ficar mais claro. Em todos esses outros versos e eventos mencionados em outras partes da Bíblia, possuem uma natureza profética, ou seja, uma descrição do futuro, e descrevem acontecimentos reais e não simbólicos. Todos esses versos falam sobre a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 6, 12 até o 17 fala de terremoto, o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram, o céu retirou-se como um livro que se enrola, as ilhas e montes foram removidos dos seus lugares, pessoas se escondendo da ira do Cordeiro nas cavernas e nas rochas. E ainda fala aqui da vinda do grande dia da ira do Senhor, e ainda quem poderá subsistir nesse período de julgamento, No livro de Isaías, capítulo 13, o versículo 10 e o versículo 13, ele vai citar alguns eventos muito semelhantes. A terra se moverá do seu lugar, o céu se escurecerá, as estrelas do céu não darão a luz, os céus serão estremecidos. E ainda fala do dia da ira ardente do Senhor. No livro de Isaías ainda, o capítulo 2, 12 e até o 21, fala que a terra será abalada. Fala também que as pessoas entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da sua glória e da sua majestade. A presença de Deus tremenda, E ainda fala também do dia do Senhor. No livro de Mateus, olha as semelhanças. 24, do 29 ao 30, que já foi o Senhor Jesus falando, fala: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Fala que as tribos da terra se lamentarão e tremerão diante dele. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Isso vem falar também da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa vinda será de julgamento, porque o arrebatamento será um resgate da sua noiva. O mundo vai continuar
basicamente normal e até achando bom, porque para eles nós somos um problema e esse problema vai ser tirado da terra, né? Esse povo chato, esse povo carrasquenta, aquele negócio todo, né? Que aponta o mal, que aponta a luz, que mostra o erro da escuridão. Aí pronto. Quando aqui em Mateus Jesus fala deles verão o Filho do Homem, é falando do dia do juízo. Quando vier o dia do Senhor, que é dia de juízo sobre todos que habitam na terra. E ainda Lucas, capítulo 21, 25 e 27, versículos 25 ao 27, que fala sobre sinais do sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, as virtudes dos céus serão abaladas, o bramido do mar e das ondas, e na terra a angústia das nações, homens desmaiando de terror. Nesse grande e terrível dia do Senhor, todos os homens, né, que rejeitaram a Deus, rejeitaram o seu propósito de salvação, certamente desmaiarão de terror. Não está falando aqui de mulher nem de menino, está falando de homem. Então o dia do Senhor é terrível. E então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Nós vemos que esse sexto selo, ele se refere à natureza diretamente sendo abalada em sinal da decadência da humanidade, né? Após compararmos esses textos, podemos ver que os eventos associados com a abertura do sexto selo possuem um significado literal. No quinto selo, as almas sob o altar estavam perguntando até quando precisariam esperar para que seu sangue fosse vingado. O sexto selo tem a descrição dos eventos que irão levar ao dia em que a justiça será manifestada. A segunda vinda de Cristo é frequentemente mencionada no Antigo Testamento como o dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, do 14 até o 18, Joel 2 e 31, você pode ler e você vai ver que, historicamente, as coisas descritas no sexto selo podem ter começado a acontecer em algum momento durante a Idade Média, imediatamente após o quinto selo. Mas, ao mesmo tempo, essas referências podem descrever os eventos que acontecem imediatamente antes da volta do Senhor em algum momento no futuro. Então, o momento exato não fica muito claro. E historicistas identificaram alguns desses eventos como já tendo acontecido em torno do século XVIII e XIX. Os estudiosos da Bíblia daquela época, que acreditavam que a profecia já havia se cumprido, se tornaram parte do movimento que ficou conhecido como o Segundo Grande Reavivamento, que resultou numa grande renovação da vida espiritual entre os protestantes. Desse movimento surgiram várias sociedades bíblicas. Missionários começaram a viajar por todo o mundo pregando o Evangelho. Pode ser que alguns sinais descritos na abertura do sexto selo já tenham acontecido, mas pode ser que não. De qualquer forma, eles representam marcos para o povo escolhido, para que possa saber que o tempo do dia do Senhor está próximo. A sétima praga, Apocalipse 16, 17 ao 21, descreve eventos semelhantes, mas parecem ser mais específicos no momento do fim, imediatamente antes da segunda vinda. É possível que o Sol e a Lua e as estrelas, o terremoto e o abalo dos céus já tenham acontecido em um grau menor no passado, mas que irão acontecer novamente no último dia de uma maneira muito mais intensa, ou seja, um cataclisma está anunciado, né? Diz que os homens desmaiarão de terror, de medo, né? É um grande terremoto, fala um grande terremoto. No Antigo Testamento, os terremotos estão frequentemente associados à segunda vinda de Cristo. Você pode pegar a sua Bíbliazinha aí e ler Ezequiel 38, versículo 19 ao 20, Joel 2, versículo 10, Amós 8, versículo 8, Ageu 2, versículo 6. Existe um outro terremoto mencionado em Apocalipse 16, versículo 18, que fragmenta a Babilônia do fim dos tempos.
Alguns comentaristas bíblicos acreditam que o abalo no começo do sexto selo acontece muito antes do abalo mencionado no capítulo 16. Os historiadores identificaram o terremoto de Lisboa em 1755 como sendo o possível cumprimento dessa promessa. Esse terremoto atingiu 8,5 a 9,0 na escala de magnitude e gerou incêndios e tsunamis. O número de mortos pode ter atingido 1 milhão de pessoas, tornando esse terremoto um dos mais violentos de toda a história. O Sol e a Lua e as estrelas. Com todos esses três elementos, vemos um padrão que enfatiza a natureza literal da passagem. Cada um dos textos começa com um objetivo literal: Sol, Lua, estrelas, e termina com um simbólico: saco de silício, sangue, figueira abalada por um vento forte. O literal e o simbólico juntos aqui nessa parte da Bíblia. Então eles estão conectados pela palavra como, uma coisa com a outra, ou seja, uma comparação. Usamos esse mesmo padrão constantemente hoje em dia. Se alguém diz: eu dormi como uma pedra ontem à noite, entendemos claramente que pedra é um símbolo de quão profundamente a pessoa dormiu. A pessoa é o elemento literal nessa frase e não é símbolo de nada. Sabemos disso por causa da palavra que conecta o elemento literal e o simbólico. Como? Nesse trecho de Apocalipse, João está descrevendo a condição literal do céu e a compara com símbolos para fortalecer o entendimento da mensagem. O sol escureceu e se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. O escurecimento do sol foi descrito no Antigo Testamento. Você veja Joel capítulo 2, versículo 31, Joel 3, versículo 15, Isaías 50, versículo 3. Você vê que essa parte está muito relacionada com o Antigo Testamento, como todas as outras, mas essa para deixar muito clara mesmo a comparação e a profecia já dita antes mesmo do Messias nascer. Isaías 50, versículo 3, Isaías 13, versículos 10 e 13. Historiadores dataram esse evento como tendo possivelmente sido cumprido em 19 de maio de 1780, quando uma inexplicável escuridão durante o dia ocorreu nos estados de Nova Inglaterra e partes do Canadá, e durou cerca de 1 dia e meio. As estrelas caíram, assim como a figueira lança de si os seus figos verdes. Isaías 34, versículo 4. Traz uma descrição semelhante das estrelas caindo. Diz o seguinte, abre aspas: e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Fecha aspas. Jesus também disse em uma afirmação semelhante em Mateus 24, versículo 29. Historiadores acreditam que isso se cumpriu na grande chuva de meteoros em novembro, no dia 13 de 1833, quando uma chuva de meteoros durou por 9 horas. As estimativas dão a ideia de que cerca de 240 mil estrelas foram avistadas nesse dia. O céu se retirou como um rolo. Mais uma vez, vemos o elemento literal, o céu, sendo comparado com o simbólico rolo retirado ou partido. A imagem do céu como um rolo é obtida de Isaías 34, versículo 4. O profeta estava descrevendo a ira de Deus. Como mencionamos antes, os sinais envolvendo os astros podem ocorrer de tempos em tempos através da história, mas eles também foram descritos na Bíblia como sendo os acontecimentos imediatamente antes da vinda do Senhor nos últimos dias. Eu quero fazer um comentário rápido aqui. Todos os sinais já vêm acontecendo desde o começo do mundo, desde que o mal entrou no mundo para dominar, desde que o diabo recebeu legalidade através de Adão para dominar o mundo, que o mal ele vem
existindo, os sinais vêm existindo. O que nos chama a atenção é a frequência com que estão acontecendo agora e com também como são simultâneos os acontecimentos, as profecias e o tempo muito rápido, muito breve das coisas que estão acontecendo, né? Alguém pode dizer, mas isso toda a vida teve terremoto, sim, mas nessa frequência, com essa simultâneo assim com outras coisas tal qual a Bíblia descreve, é uma coisa a se pensar, né? Então vamos lá. Vamos por um momento considerar o conceito do rolo. No manuscrito em grego, a palavra usada para qualificar o rolo é apochorizó, que quer dizer separado, partido ou fendido. Várias traduções em português usam a palavra retirou durante os últimos dias. O sol, a lua e as estrelas serão abaladas, removidos e escurecidos. A fenda no céu pode significar a revelação de uma dimensão diferente ou de um entendimento mais completo da situação. O domínio natural de Deus sobre as leis da física, que vão muito além da nossa compreensão, serão desvendados. Os acontecimentos que João descreve no verso 12 até o 14 não são fenômenos cíclicos que podem ser explicados pela ciência humana. A fenda no céu irá ocorrer porque o dedo de Deus irá colocá-la ali. Jesus, falando da sua vinda, segunda vinda, ensinou seus seguidores a parábola da figueira. Ele terminou a parábola dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Ilhas e montanhas foram movidas. Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 7, menciona um grande abalo imediatamente antes da vinda do desejado das nações. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 4:24. Também fala sobre os terremotos que houve nas montanhas, que move montanhas. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Esse outro terremoto parece ser mais severo que o primeiro, mencionado em Apocalipse 6:12. O terremoto de Apocalipse 6:14 é capaz de mover ilhas e montanhas do lugar. Esse segundo terremoto tem mais em comum com o terremoto mencionado em Apocalipse 16:18. Esse evento ainda está para se cumprir. Vamos fazer agora um apanhado geral desse estudo. Eu quero que você estude ele novamente, escute, anote, pare o vídeo, anote de novo, veja as referências, porque é assim que se estuda qualquer coisa que você queira aprender, e excepcionalmente a palavra de Deus. Visão geral. As descrições nos textos de Apocalipse do Novo Testamento nos dão a impressão de que o planeta irá passar por convulsões e mudanças, como se estivesse indo no processo contrário de criação. Em Gênesis, lemos a respeito da criação e o processo começando com um planeta que estava sem forma e vazio, até ter atmosfera, luz, sol, lua, estrelas, vegetação e vida animal. A descrição que a Bíblia traz do dia do Senhor parece descrever essa sequência exata, mas em reverso. O ponto principal para nós hoje, no que diz respeito dessa passagem, não é determinar se as profecias já foram cumpridas ou se elas ainda vão acontecer, mas perto da segunda vinda de Cristo. O objetivo desse texto é estabelecer que a vinda do Senhor irá purificar do pecado não somente as pessoas, mas também o planeta. Então, no sexto selo, nós vemos eventos físicos, nós vemos eventos cósmicos, né? A Terra
o céu, as estrelas. O sexto selo vem falar sobre coisas literais, coisas que a gente não precisa nem dizer nada, minha gente. Tudo aí tá à disposição para quem quiser ver, né? Foi aberto o sexto selo e nós precisamos estar antenados sobre esses eventos que serão cada dia mais frequentes, mais urgentes e mais próximos um evento do outro, sinalizando que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Coopere conosco para que a obra do Senhor seja expandida, que pessoas possam ouvir essas verdades e encontrem-se com seu Criador, porque o juízo é para todos. E que Deus abençoe, que nós tenhamos a capacidade de alcançar mais pessoas e, como disse lá no livro de Judas, arrancá-los das garras de Satanás, das garras da perdição. Forte abraço para todo mundo. Conto com sua inscrição, com o seu joinha, ou não, se não gostou, coloca que não gostou também. Tem o joinha para cima e o joinha para baixo, né? Fique à vontade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.